Julia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é 19 de janeiro de 2013, domingo. O verbete é de número 2543, tem 7 páginas, 46 logias e 14 máximos. O tema é gentileza. A especialidade é conviviologia. Quem redigiu o verbete é a nossa veterana, que é uma fera, professora Adriane Pereira, que está aí hoje firme. Ela está com a Adriana, mas eu pedi a Adriana para ir lá embaixo. Ela já está com infraestrutura. E a Malu também já se aproximou para ver o que vai dar. Definição. A gentileza é o ato, a ação ou atitude realizada em prol de si próprio ou de outra consciência, denotando respeito, cortesia, amabilidade e fraternismo. A cortesia, o bom tom, o afago, o mimo, o bem-querer, a palavra amiga, a ação benevolente silenciosa, a polidez demonstrada, a conjugação do pronome nós nas ações diárias, a superação pouco a pouco do individualismo rasteiro, o burilhamento das intenções, dos pensamentos, das energias, dos gestos e das ações cotidianas, as surpresas agradáveis, o equilíbrio entre o dar e o receber, o sorriso expressando receptividade e acolhimento. Tem mais de 20 linhas aí a fatologia. Agora, a benevolência dos amparadores perante as imaturidades, o reconhecimento e agradecimento diante da assistência dos amparadores, a parerança dos bons modos e da elegância, o contágio holossomático sadio decorrente dos atos amáveis, a aplicação da inteligência evolutiva nas mínimas ações, a mega euforização, o para-direito, os banhos de energia, confirmando a intencionalidade sadia perante os atos doadores. Na argumentologia, nós temos o tópico do vocabulário com 5 expressões, denotando senso de respeito por parte da Consim, quanto ao trato, no trato das demais consciências dentro da cultura ocidental. Depois tem o tópico das ações, que tem 10 tipos de ações observadas nas inter-relações conscienciais. Depois nós temos os fatos, o tópico dos fatos, 30 fatos a respeito do tema da gentileza. Agora, na remissão, nós temos aí dos 5 verbetes, 15 verbetes, nós temos 5. Benemérito urbano, benignidade, consim benévolo, convivência humana e senso de fraternidade. Agora, frase enfática. A gentileza é a demonstração de patamar inicial de interassistencialidade rumo ao mega fraternismo, constituindo-se em elemento básico para o egocídio e a semente do autoexemplarismo. A filmografia específica tem 2 filmes. A bibliografia específica tem 4 fontes. E a webgrafia também tem 4 fontes. Agora, nós temos uma mega análise com João Paulo, são 20 itens. Cortesia, empatia, simpatia, respeito e etiqueta. Elegância, benevolência, fraternismo, afetividade, amabilidade. Cordialidade, racionalidade, receptividade, solidariedade, sociologia, conviviologia, comunicologia, cosmoeticologia, grupo-karmologia e interassistenciologia. O verbete hoje do dicionário é assertivologia, tem 2 páginas e meia. A premissa tem aí 20 itens, e vale a pena a pessoa pensar para ver o que é assertivologia com argumento conviviológico. Agora, nós temos aqui questionamento. A verbetógrafa, professora Adriana. Na fatologia, página 1, terceira linha, vivemos na era da supercomunicação com cada um centrado no próprio umbigo, na maioria dos casos. Como realizar a superação, pouco a pouco, do individualismo rasteiro? Boa tarde a todos. Bom, com relação ao individualismo rasteiro, essa é uma expressão que ela consta no conscienciograma, é a questão 166, na folha 9, e a pergunta 170 que traz essa expressão. Eu vejo que o individualismo rasteiro é o processo do indivíduo que vai pensar só em si,
né, que tem as suas ações no dia a dia pensando só em si. Para que a gente possa começar a superar isso, é começar a sair e pensar nas nossas ações como ações que têm inter-relações com as pessoas. Tudo que a gente faz tem uma inter-relação. Então, é pensar em tudo aquilo que a gente faz, qual é a interação com o outro, o que aquilo gera no outro. Não pensar só na gente, mesmo nos mínimos gestos. Eu penso que a gente só vai chegar a grandes ações a partir do momento que a gente prestar atenção nas mínimas ações. E que no momento que essas mesmas mínimas ações, elas sejam refletidas, sejam analisadas e tenham cosmoética, e também que essas ações não passem só por aquilo que a gente necessita, mas por aquilo que o outro necessita. Então, eu penso que é pensar no outro, em cada ação que a gente faz. Ainda na Fatologia, página 1, quinta linha de baixo para cima. Como ultrapassar o gargalo, conhecer que é a teoria, praticar que é a prática. Todo mundo fica na falação, mas poucos fazem de fato. Esse eu acho que é o grande desafio de todo mundo, né? Passar da teoria para a prática. E eu vejo só há um meio de fazer isso, que é fazendo. É a nossa vivência, a nossa experiência. Uma coisa realmente é você saber, é você ter teoria, é você ter a teoria. Outra coisa é você praticar aquilo que você sabe. E isso vai da nossa lucidez no momento. Quanto mais lúcido e quanto mais a nossa intenção ela esteja equilibrada, quanto mais claro a gente tenha as nossas intenções e aquilo que a gente está fazendo, a gente pode começar a aplicar a cosmoética em tudo que a gente faz. E ter toda a teoria que a gente tem, tudo aquilo que a gente está aprendendo, começar a aplicar no dia a dia. A conscienciologia, como qualquer outro conhecimento, ele não é fora da nossa realidade. Ele é no dia a dia. Ele é o cotidiano. São as pequenas ações. Então, a partir do momento que nessas pequenas ações, nos pequenos gestos, a gente começa a aplicar aquilo que a gente já sabe, a tendência é ir não crescendo. A gente começar a sair da teoria para começar a praticar aquilo que a gente sabe. Mas isso no nosso dia a dia. Eu vejo alguns exemplos de pessoas que falam que a conscienciologia é muito distante. Não, a conscienciologia é agora. A prática é agora, é nesse momento. É um momento presente. Em Teoriologia, página 2, de que modo funciona a teoria do amparo individual? No caso, quando nós vamos realizar ações em que nós estamos pensando também no bem do outro, eu penso que já há um nível de... A gente já sai um pouco do individualismo rasteiro para começar a ter um pouco a visão do que o outro necessita e ter o amparo individual. Mas para isso tem que ter uma intencionalidade mais equilibrada e mais sadia. O amparo ele não chega até você se aquela ação ela é puramente egoísta, se a gente só está pensando na gente. Ele tem que ter uma intencionalidade positiva por trás, e principalmente na TARES é a hora que isso acontece. A hora que você pensa em auxiliar o outro, por mínimo que seja, surgem os mais variados tipos de amparo para que você possa auxiliar a outra pessoa. Após realizar a TENEPS, ainda fiquei com vontade de ficar em estado de EV, ou euforização. Porém, em dado momento, nas vibrações energéticas, eu tive na minha cabeça uma sensação de menta, ou de eucalipto, que com medo parei de vibrar. Isso é normal? Fiz bem? Poderia comentar o ocorrido? Não, isso aí você devia ter deixado continuar para ver o que é. Possivelmente é um processo de ectoplasmia, no caso é a olorização. É um tipo de fenômeno de efeito físico. Essas coisas acontecem. Agora, seria bom você estudar mais, que isso aí é efeito físico. Vamos ver como é que você desenvolve isso através da TENEPS. Gente, eu queria mostrar para vocês o jornal da PEX, que acabou de sair aqui, o último número. Tem aqui a diversidade proéxica, diferentes e marcantes trajetórias de vida que servirão de estudo no caso do balanço existencial de 2013. Então tem
Marx, dissidência do islamismo, Proex, judaísmo, empreendedorismo pró-evolutivo, identidade interassistencial antibelicista. A Proex com programação existencial, assistência de destino, autoproex parapsíquica, o primeiro balanço existencial no campus do Aracê. Tudo isso está no jornal aqui. Outra coisa, hoje de manhã eu mostrei aí para a turma do círculo de autores aí, esse dicionário aqui, que é da Micaela Guitesco. Agora, o que se passa? Ele é um dicionário de provérbios, tem 5 idiomas. Então ele dá o idioma de cada um desses, o provérbio em cada um desses 5 idiomas, para a pessoa comparar uma coisa com outra. O livro é impressionante, fora de série. Eu queria mostrar isso para os candidatos aí. É livro dos meus estudos de provérbio. Agora, ó, eu quero aqui agradecer o livro que trouxeram para mim aqui, do Dr. Cláudio Domênico, Te Cuida, Guia para uma Vida Saudável. É um livro que acabou de sair agora, que tem um dos nossos amigos que participou aqui, que ajudou no processo, que é o Dr. Gunther Kissmann. Ele é pneumologista. Então ele mandou aqui. O livro parece muito interessante. Eu não conheço. Eu quero ver com calma. Te Cuida, Guia para uma Vida Saudável. Vale a pena ver o processo. Agora, ó, eu entrego a professora Adriana a vocês, tá certo? Adriana, na página 4, em ações, né, se podia dar uma geral no número 3, civilidade. Civilidade? Eu tinha certeza que você ia perguntar isso. Estou parecendo livreiro. Civilidade. O fato de a diferença e a falta de gentileza estarem entre as 10 coisas mais irritantes para os paulistanos. Bom, esse item é o seguinte: na década de 90, houve um movimento mundial, o World Kindness Movement, que no Brasil tem como o representante a ABQV, a representante do Brasil sobre qualidade de vida. E nessa pesquisa de 2010, dizia que São Paulo era considerada a 4ª cidade mais gentil. E então falava dessa questão da gentileza em São Paulo. Depois eu li algumas reportagens em que havia até uma psicóloga que ela achava que a pesquisa tinha sido superficial. Mas essa pesquisa ela surgiu falando, no caso desse movimento mundial, de gerar atos de gentileza pelo mundo. E algumas reportagens traziam que os paulistanos se irritavam com essa condição da falta de gentileza, como deve ser em todas, ou quase todas as cidades grandes, né, em que o embrutecimento do cidadão transparece em algumas ações no dia a dia. E as pessoas se incomodavam com isso. Então, esse item, o terceiro, ele surgiu por causa dessa pesquisa, sendo que São Paulo seria a 4ª mais gentil, em primeiro lugar Nova York, segundo Zurique e Toronto, embora tenha algumas reportagens que digam que São Paulo não é uma cidade tão gentil assim. Mas, enfim, há controvérsias, tá? Mas há uma reportagem que fala que ela foi considerada a 4ª mais gentil. Porque em cidade grande, não só São Paulo, existe muita falta de gentileza, sei lá, mas de uma parte da população que outra não gosta, mas tudo bem. Aí deu para explicar também que eles não gostam da falta de gentileza porque existe, né? Agora na página 5, a 8ª, deficiência. Página? Página 5, o item 8, deficiência. O fato da ausência da heterogentileza poder caracterizar falta de autogentileza. Ninguém dá aquilo que não tem. Esse item se refere ao seguinte: quando o indivíduo ele tem dificuldade de ser gentil, amável, ter a civilidade, a urbanidade com ele mesmo, muitas vezes ele tem dificuldade de demonstrar essa atitude. Então, é difícil para a pessoa dar aquilo que ela nem faz com ela mesma, né? Por isso esse item: ninguém dá aquilo que não tem.
Se a pessoa não tem essa atitude com ela, muito difícil que ela consiga manifestar com o outro. Adriana, obrigado pelo verbete, muito bom. E eu só queria, assim, em cima do que o Arlindo falou, na arquitetura e no urbanismo a gente usa um termo que a gente fala gentileza urbana, que são esses pequenos atos que cada cidadão pode fazer para ajudar o todo. Plantar uma árvore, fazer um banco na frente de casa, fazer jardins. Inclusive essa ideia veio até de um trabalho que foi feito em São Paulo na década de 90, que chamava Investigação São Paulo, e eram ideias muito interessantes. Isso é interessante você colocar isso, porque eu penso que essa atitude, essa postura de ser gentil, ou de ser amável, ou de ter urbanidade, ela parte de cada indivíduo, né? Os ambientes, os lugares, enfim, o holopensene, os lugares, ele é formado do quê? Ele é formado da nossa postura, da nossa manifestação. Então, você só vai ter um ambiente agradável, um ambiente acolhedor, se as pessoas que habitam e que estão naquele ambiente, mesmo que momentaneamente, forem assim. E aí, eu acho que seria bom eu lembrar para vocês aquilo lá de meus amigos em São Paulo. Eu participei disso. Que eles é o seguinte, eles colocavam no carro os pacotes de alimento, sabe? Arroz, feijão, macarrão. Então a pessoa chegava perto e eles davam o pacote inteiro para a pessoa. Eu mesmo dei muito pacote desse com a turma em São Paulo, na cidade de São Paulo. Isso foi usado durante muito tempo. E outra coisa, é muito melhor, ainda mais hoje. Em vez de dar dinheiro, porque a pessoa pega o dinheiro e vai comprar um tóxico. Aí você dá uma comida para ela. Ajuda muito mais. Isso é uma das técnicas de São Paulo. E tudo isso era dentro desse nível de gentileza. Foi mais ou menos nessa época aí que fizeram esse levantamento. Você faz diferença de gentileza para cortesia? Eu acho que é muito próximo, são assuntos muito próximos, né? Até aqui na definição se fala que denota respeito, cortesia, amabilidade, fraternismo, porque eu penso que a gentileza, ela vai um pouco além do que a gente acha, assim, só de você dar o lugar para a pessoa. É o que está intrínseco nisso, que é você se importar com o outro. Eu vejo a diferença que existe, porque a gentileza, ela tem um quê de empatia. A cortesia nem sempre. A cortesia, ela pode ser uma mera formalidade, um protocolo. Por exemplo, Paris nunca vai figurar entre essas cidades que você citou, porque lá a questão do predomínio na França é da cortesia, mas é uma cortesia de contenção, que vem de corte, né? É da contenção, é para não voar no pescoço da pessoa, você fala merci, mas poderia voar no pescoço, que era exatamente a mesma condição, porque a energia é igual. Então, a cortesia, ela cria também toda uma parte de dissimulação dos reais sentimentos das pessoas. Faz aquilo por mera obrigação, por causa dos hábitos, dos costumes de cada lugar, né? Eu vejo assim muito claro isso, porque lá as pessoas são de uma cortesia insuportável. Então, tanto merci para cá, tanto bonjour para lá, à vous, je vous remercie, e fica naquela situação que você quer ir embora e não consegue, de tanto agradecimento que tem. Mas a energia não passa em nenhum momento que a pessoa está se importando com a outra pessoa, está doido para ficar livre dela. Sim, você pode tratar o outro muito bem, como você disse, e ter uma intenção totalmente manipuladora, né? Ou não ter uma intenção realmente qualificada. Concordo com você. Agora, entre ser mal educado e ser cortês, pelo menos ser cortês. Mas alguma coisa já faz, né? Economia de malha. Já tá bom. Agora sim, concordo com você que a gentileza, ela engloba outros fatores, incluindo, vai além, vai a questão da empatia, de você se importar com o outro, né, da reação positiva que aquilo causa no outro, do bem-estar. Então, eu penso que é um pouco mais amplo. Até falando nisso, eu recebi uma foto da França dizendo o seguinte, pedir o café era 2 euros. E pedir o café dizendo s'il vous plaît, 1,80. Que custa 20 centavos. Então era uma campanha para que as pessoas falassem, por favor,
Se não falar o por favor, lá nem atendido né? Sim, tem mas mais pelo isso também. exato, Você eles não é estranham atendido. se você chega no local, Só né? isso. E não disser bom dia, eles acham Não. muito estranho. Não serve você. Teve lugares que eu passei, em alguns lugares menores, que os lugares assim mais isolados, a pessoa te encontrava e falava bom dia, bonjour. Onde seja. Então assim, achei muito interessante. Tudo bem que ela poderia naquele momento não estar se importando conosco, mas havia uma polidez, né? Uma educação. Polidez. Uma isso polidez. que você falou. E aqui você fala também das respostas, né? Que você dá Sim. as respostas do com licença, de nada. Eu vejo uma curiosidade, pelo menos observei aqui no Paraná. Quando você fala obrigada, a pessoa fala imagina. Eu acho muito engraçado, porque eu fico pensando assim, mas é para imaginar o quê? Exatamente, a prova de imagística. Então você... É uma coisa que te deixa assim meio parada no meio da situação, porque você não sabe o que você fala depois. Eu acho isso muito curioso, eu só ouvi isso aqui, não sei se você observou isso aqui, do Imagina. Tem isso, que porque essas palavras aqui na página 4, né, que é o item vocabulário, na ótica da comunicologia, que você citou, são 5 expressões básicas, né, de gentileza, de polidez, que é o item 1 aqui, com licença, de nada, desculpe, obrigado, por favor, que muitas vezes a gente imagina que ninguém vai deixar de falar, mas algumas vezes deixam de falar, e é o mínimo, né? É muito comum não se falar, olha, por favor, você pode fazer isso aqui para mim, né? Não, a pessoa já usa o imperativo, que já denota uma autoridade, né? Imperativa. Então, assim, são palavras pequenas, mas que elas fazem diferença no nosso dia a dia. Principalmente quando você está em locais maiores, grandes cidades, em que você é apenas um número. Adriana, mas isso faz diferença. Adriana, uma vez depois disso eu fiquei questionando. Quando eu uma vez agradecia uma pessoa, obrigada, e a pessoa disse, não foi obrigada, entendeu? Aí eu fiquei questionando, agradecida, talvez fosse o termo mais adequado, né? E Malu, com relação a essa questão de imagina, né? Eu já observei isso, né? E eu fico achando que o sentido que eles dão é de, não, foi um prazer, né? O sentido, né? E desse obrigado é que eu fiquei questionando. Eu não falo mais obrigado, eu falo agradecida. Agradecida. Talvez seja uma coisa mais clara, mais transparente. Aquele ex-bancário que morou no Rio de Janeiro, que é profeta da gentileza, ele falava isso. Que ninguém deveria fazer nada por favor, nem agradecer por obrigação. Né? Então ele falava por gentileza e falava agradecido. Né? E falava isso para todo mundo. Eu queria te perguntar, Adriana, o seguinte: a gentileza então não seria um produto só da questão educacional, mas ela começa pela educação, né? Você vê então esses exemplos lá da França, ou mesmo culturais, que você tem toda aquela contenção cultural e que leva a pessoa a pelo menos ser polida, né? Mas ela é uma questão muito mais a gentileza, eu creio, isso que eu queria que você comentasse, é uma questão muito mais de resultado final, vamos dizer assim, de experiências que você que vão te mudar o temperamento, ou seja, mais um resultado do temperamento do que de um contexto único. Como é que você vê isso aí? Eu vejo que a gentileza, ela é um refinamento, vamos dizer assim, né, do temperamento da pessoa. E como você disse, é parte da educação, que é o mínimo, são as palavras básicas que a gente pode usar no dia a dia. E a gentileza, ela se torna um refinamento dessa educação. Não é uma questão de, até a gente citou num determinado momento aqui a questão da elegância, mas a elegância não é a questão física, sabe? Da moda. A elegância, ela vai muito além disso, que é a parte energética, que é a empatia, a energia que a pessoa usa na hora que ela está assistindo alguém ou fazendo o mínimo ato para alguém. Então, ela é um refinamento do temperamento,
Por isso que entra aqui na definologia denotando respeito, porque você passa a olhar o outro, entende? Então, sim, aí aquilo gera uma ação e gera uma reação positiva. Eu quero dizer para vocês que o Gentileza lá do Rio, da Presidente Vargas, o Mr. Gentileza, era meu amigo. E nós ficamos muito amigos por causa da barba. Ele tinha uma barba igual a minha, barba cheia. Quem conheceu deve ter visto lá, a barba dele era cheia, comprida, ele deixava. E ele gostava muito de mim por causa da barba. Ele fala assim, nós somos do mesmo clube. Eu de vez em quando ia lá, via as coisas dele, cheguei até a dar dinheiro para ele, uma opção de coisa. Ele tinha os cartazes que ele mostrava, não sei se você chegou a ver, né? Agora, parece que ele já faleceu já, há muito tempo. Já. Mas eles continuam com a ideia dele. Era um grande cara, grande cara. A aura dele era boa. Foi por isso que eu fui falar com ele. Tá? E ele ficou meu amigo por causa da barba. Aproveitando que ele foi citado. Então, na página 1, na Mega Pensenologia, exatamente tem essa inscrição, né? Eis o Mega Pensene entre vocabulário relativo ao tema. Gentileza gera gentileza, que é uma frase, ele ficou mais conhecido por essa frase, além de outras, e que ele descreveu, né, no Rio de Janeiro, várias frases reforçando a questão da gentileza. Então, você vê algumas reportagens falando que ele iniciou esse processo porque houve um incêndio no Grand Circus em 1961. Ele foi para o local que houve esse incêndio, parece que morreram por volta de 500 pessoas, a maioria eram crianças, e ele passou a ajudar, a consolar os familiares que perderam essas crianças, e a partir disso ele começou a desenvolver esse trabalho de escrever frases, né? E incentivando o processo da gentileza, das boas ações no dia a dia, e tem várias inscrições dele nos viadutos no Rio de Janeiro. Então a frase é dele. Há reportagens que dizem que ele não era uma pessoa, em alguns momentos não era tão gentil, mas assim, eu não estou discutindo aqui a personalidade em si dele, mas a frase dele em si. Não, que de vez em quando ele tinha que se defender por causa da rua. Sim. Ou estava em cima dele. Claro. Então é lógico, nessa hora tinha que ter algo. Não dá para ser só gentil, ele não era burro. Rua. Sim. Mas é uma grande pessoa, senhor. O viaduto que tem as inscrições dele foi tombado como patrimônio cultural do Rio de Janeiro. Foi formada uma ONG especificamente para tratar dos escritos do profeta Gentileza. Então, está sendo perpetuado em livro, vai haver uma exposição, tudo isso, que está sendo divulgado pelo Estado do Rio de Janeiro, pelo governador do Rio de Janeiro. Agora, ele trabalhou muito tempo, foi na Presidente Vargas. Foi lá que eu conheci. Ele aparecia com aquele sanduíche, né? Recheio do sanduíche. Outra coisa, você colocou aqui o vocábulo da gente, por favor, as questões de uso do vocábulo, gentileza, não vi constando no teu escrito, na parte vocábulo, na página 3. Desculpa, eu não entendi o que você disse. Você citou que na página 4... Na página 4, você pôs com licença, de nada, desculpe, obrigado e por favor, como sendo, né, as expressões mais usadas pela população. Okay. Uma coisa que as meninas falaram aqui, eu não conheço todos, por isso não posso citar nome, sobre a questão por gentileza. Né? Eu sou uma usuária dessa expressão há mais de 35 anos, que eu considero importantíssimo você mudar a percepção do outro sobre o que o outro está fazendo para você. Né? E eu tenho o hábito de quebrar, como ela mesma disse, a resistência do outro quando ele diz assim, obrigado. Obrigado por quê? Você não está sendo obrigado a nada, você está me fazendo uma gentileza, eu sou grata por isso. Né? Então, era só essas 3 colocações quanto à questão do teu verbete.
E a outra coisa que eu gostaria de fazer, se me permitirem fazer uma colocação, professor Valdo, que saiu um livro sobre o mensalão, não sei se o senhor já foi informado, saiu a semana retrasada, um livro sobre o mensalão, o julgamento do maior caso de corrupção da história política brasileira, do Marco Antônio Villa. Eu já falei nele aqui. Logo que ele saiu. Ah, tá, porque esse já está há 2 semanas nas livrarias, isso. Falei que o povo devia de ler, vale a pena. Está R$ 40 o livro nas livrarias. Eu mostrei o livro e falei nele aqui. Eu não estava presente, então. Você não estava aqui. Continuando ali na linha que a Malu trouxe da cortesia, ainda tem um outro termo que a gente usa na arquitetura e urbanismo, trazida por esse livro mesmo, que é generosidade urbana, que faz um contraponto à gentileza. A generosidade é colocada como assim, aquele ato que o poder público ou privado faz, assim, mas de uma forma como se fosse uma certa contribuição, e não aquela coisa que vem assim, né, de dentro, como é a gentileza. Você teria mais alguma coisa para acrescentar nesse sentido? Quando eu pensei no verbete, nesse tema, eu tinha até pensado na questão da gentileza urbana, porque ele partiu de observações do meu dia a dia, de situações muito favoráveis, muito positivas, em que havia essa atitude e outras nem tanto. Então, eu pensei nesse tema e depois eu reduzi, né, para o item só gentileza, mas ele engloba tudo isso. De repente, a gente pode colocar aqui no verbete um item nesse sentido que você está falando, porque eu penso que a gentileza, como eu disse antes, ela envolve inclusive a generosidade, né? Você externa essa generosidade num ato gentil, entende? Então, acho que poderia até constar. Esse livro, ele traz, assim, esse contraponto ainda da generosidade urbana para a gentileza urbana. A gentileza seria mais o ato do cidadão, de civilidade. E a generosidade é colocada como uma coisa, assim, mais institucional. Olha só, como que é o teu nome? Patrícia, eu vejo que as coisas, elas estão interligadas, entende? No meu ponto de vista, elas estão interligadas. Tem uma pesquisa que saiu, acho que foi até no Mackenzie, que ele dizia que a gentileza, assim, ela é uma atitude, né? Não é só um comportamento, ela é uma atitude, assim como a generosidade também. A pessoa vai refinando essas atitudes, né? E a generosidade, eu acho que ela está até além, talvez, do que a gentileza, mas elas estão interligadas, no meu ponto de vista. Não sei se eu te clareei alguma coisa. Adriane, como que você vê a questão gentileza e gênero? Porque, por exemplo, as meninas são educadas para serem muito gentis. E os rapazes, você segura a porta e ele passa batido. E a mãe fala, sabe como é? Os homens são assim mesmo. Você concorda? Do gênero com a gentileza? Discordo totalmente. Até ia comentar isso. A gentileza, ela não é uma característica do gênero feminino ou masculino. Ela é uma característica consciencial. Não existe a questão do masculino ou do feminino. Em algum momento da vida, de outras existências, a gente foi homem, foi mulher, enfim, nós somos uma consciência. Então, ela não é especificamente de um gênero. Ela faz parte da consciência. Qualquer pessoa pode se manifestar dessa forma. O homem gentil, ele não é menos masculino. Ao contrário, ele até, né, se torna até mais atraente, né, se torna mais cavalheiro. Então, não tem a ver com gênero. Tem um filme que assisti há um tempo que fala, é um filme de dança, fala, Vem Dançar, o nome do filme. Sim. E tem uma cena muito interessante que o professor de dança, ele, bem no início do filme, ele está sentado junto com outro rapaz, né, ele vai dar aula de dança numa escola, e ele educa através da dança,
né? É o meio que ele encontrou de acessar aqueles meninos carentes e tudo mais. E aí ele começa a... Toda vez que passa uma moça, ele levanta e abre a porta. E o rapaz fica assim olhando, o que ele está fazendo? Né? Então toda vez que passa uma moça, ele levanta e abre a porta. O rapaz fala, o que você está ganhando com isso? Toda vez tem que se levantar. Aí ele fala, presta atenção. Ele vai lá, abre a porta. A moça sorri para ele. Ele fala, eu ganhei um sorriso, você não. Entende? Então é mais inteligente, é uma atitude de interação com os outros. Porque as mulheres reclamam muito da qualidade da gentileza masculina, mas elas são muito tolerantes com os filhos, com os homens. Dentro dessa mesma linha, quer dizer, a grande educadora do homem é a mulher. Então ela muda de atitude quando se trata do menino, com o brutamontismo do menino, ela não parece não se incomodar, o ogro parece não se incomodar muito, mas a menina, é exigido da menina um nível de comportamento, modos, né, que é o nome. Sim. Modos. Agora, a gente vê assim que, né, li algumas reportagens em que os pais falam que dão muita importância para passar essa ideia de atos gentis no dia a dia para os filhos. E eu acho que a educação é isso, ela começa em casa, é o exemplarismo da família, dos pais, enfim, das pessoas próximas, é que vai desenvolvendo também os bons modos, o temperamento dos filhos. Né? Esse exemplarismo, a pessoa aprende com exemplarismo. Então ele começa em casa, independente do gênero. Como eu citei antes, o homem ele não se torna menos masculino por ser gentil. É o contrário, porque é um aspecto consciencial. Isso não tem a ver com gênero. Realidade, porque a gente vê que quando a pessoa é gentil ou educada, é uma condição totalmente natural. Quer dizer, não importa o temperamento, se a irreverência, brincadeira, tudo isso, mas continua naquele limite do bom gosto. E as pessoas acham muitas vezes que gentileza é uma coisa assim austera e que você fica todo enquadrado, tipo militar, para poder ser uma pessoa gentil. Então, para alguns é bem antinatural e para outros é tão natural como dentro da convivência diária, não faz muita diferença, em todos os aspectos. Como que você vê, Adriana? Na página 2, aqui em Parafatologia, tem um item na terceira linha, que nós falamos um pouco disso, a parerança dos bons modos e da elegância. Porque muitas vezes, desde cedo, você já nota que a criança tem traços desenvolvidos. Mesmo que ela não seja voltada, a educação dela toda voltada para isso, ela já demonstra esses traços. Então, isso infere que provavelmente essa consciência já trouxe isso. Mas para quem não tem, é sempre hora de começar. É hora de começar. O gestual, por exemplo, você vê uma criança pequena e ela tem um gestual refinado. Em tudo que ela faz, tudo que ela se move, o movimento dela tem essa natural elegância, né? Então, quando se diz que a educação vem de berço, é do para-berço, na verdade, porque é uma condição que a pessoa aprendeu há muito tempo e foi adestrada daquele modo, que pode se chamar assim. Então, aquilo é tão natural quanto respirar, quanto falar, é tudo tão bem natural. Assim como outros atributos que a gente desenvolve ao longo da vida, da existência, que também nós podemos apresentar, enfim, desde a infância, que também são traços de parerança, né? E eu volto a ressaltar que quando nós colocamos nesse item a elegância, ela vai além da questão física, que é o que você comentou agora. São os bons modos, a energia que traz aquela manifestação da consciência. Adriana, por favor, na página 3, em paradoxologia, eu achei interessante os teus 2 paradoxos. Antes de você comentar, no segundo ali tem uma correção de português. Ah, sim. Né? É forte, né? Então tem um A no local. Se você pudesse comentar um pouco sobre a tua experiência com esses 2 paradoxos. Tá. Paradoxo da consciência academicista, porém rude no trato aos semelhantes. Nesse item é porque o processo da educação,
ou da gentileza, ou dos bons modos, como a gente está colocando aqui. Enfim, a manifestação consciencial, ela independe da questão intelectual, embora é óbvio que a intelectualidade faz parte, mas ela vai além disso, porque eu já presenciei situações da pessoa muito, muito instruída, educada, entre aspas, mas extremamente rude. Então, é um paradoxo, porque ela tem todos os mecanismos, as estratégias que ela poderia apresentar, né, uma postura mais polida, vamos dizer assim, de mais gentileza, porém, aquele conhecimento fica na teoria, né? É aquele item que nós citamos aqui, inclusive no verbete, que é a questão do gargalo conhecer a teoria e a prática. Ficou só na teoria. Então, isso independe, né, da intelectualidade, embora, óbvio, faz parte. Mas já vi situações da pessoa muito conceituada, inclusive, mas que é rude. Ela não sabe se comportar, não tem a civilidade, né, com o outro. Tá? Adriana? Só um minuto, por gentileza. É que o segundo paradoxo, eu não falei, você queria também, né? Só um minutinho. O paradoxo da consciência infarta energeticamente, mas antidoadora. Porque às vezes a pessoa está esbanjando energia e ela não doa. Ela só pensa nela. Ela tem aquele individualismo rasteiro. Ela até esbanja, desperdiça energia, mas ela não doa. E a gentileza, ela tem a relação com a doação, né? Porque é o momento que você sai um pouco da atenção para com você, para com o outro. Então, exige que a pessoa naturalmente seja doadora. E tem também, até seguindo a tua frase, o paradoxo da consciência forte energeticamente, mas antidoadora também, né? Você falou da consciência infarta, mas às vezes a consciência pode ser forte, pode ter energia e não doar também, né? Exatamente. Agora, eu queria aproveitar e te fazer uma pergunta assim. Como você trabalha a dosagem entre a assistencialidade e a sociosidade? Que até essa palavra sociosidade eu aprendi há muitos anos com a Malo, lá em Barcelona. Ela me chamou a atenção. Então tá aí. Me chamou muito a atenção essa palavra, essa dosagem. Então eu queria que você trouxesse um pouco. Define para mim sociosidade. Malo, relembra 97. Extremamente... Que bom, é tão gentil que ninguém aguenta. Entendeu? Isso é uma sociosidade. Aquele sorriso forçado, aquele salamaleque. Uma das coisas da sociosidade é o enequético. Enequético é a pessoa viscosa. Tá. Isso aí é que é a base do processo da sociosidade. É o contrário da gentileza. Sim. Então é uma gentileza afetada, negativa, às vezes com má intenção. É isso aí. Então dentro disso que você está falando, isso, nós colocamos aqui o tema neutro, porque ele justamente depende da intencionalidade, depende da forma como ela é aplicada. Um exemplo disso, nós vemos na página 4, nações, item 1, gentileza assediadora. A ação gentil com intenção manipuladora. Por quê? Porque a pessoa pode estar sendo muito gentil com você, mas ela pode estar com segundas intenções. Então, por isso o tema ele é neutro, porque depende da maneira como ele vai ser aplicado, né? A gente sabe que, por exemplo, uma pessoa que quer incutir na outra a droga, inicialmente ele é muito gentil. Ele facilita tudo. Mas qual é a intenção por trás, né? Professor, o que significa quando temos o mesmo pesadelo noite após outra? Tenho tido pesadelos consecutivos que meu braço fica preso numa grande teia de aranha e sou picado por várias delas com sangramento. Durmo bem a noite toda e esse pesadelo ocorre um momento antes de acordar. Levanto com o coração disparado. Já são 3 sonhos consecutivos com o mesmo enredo pesadelar. O que pode ser isso? Primeiro, isso pode ser assédio do seu lado. Agora, isso é pesadelo recorrente. Tem muita gente que tem.
Agora, esse negócio de ser sempre na hora da hipnopompia, que você vai acordar que dá, quase sempre é assédio. Olha bem, trabalha com energia antes de você ir dormir. Mexe com isso. Agora, para você, como realizar atares com gentileza? Eu penso que é possível você sim fazer atares, mas você não precisa fazer, como a gente usa a expressão, o estupro evolutivo. Mesmo sendo tarístico, mesmo você dizendo a verdade, há maneiras de você falar a verdade. Você aplica uma energia que você não vai derrubar a pessoa. A tua intenção é sadia e você não vai derrubar a pessoa. Embora às vezes você fale coisas muito duras. Ou realmente mostre a realidade para que ela pare para pensar e refletir sobre a condição dela. Porém, é possível você usar sim da gentileza para fazer atares. A gente aplica isso no dia a dia, né? Com as pessoas que a gente, ou dando aula, enfim. Você esclarece, mas você não precisa ser grosseiro para isso. Enfatologia, página 1, terceira linha. Poderia relatar a superação, pouco a pouco, do individualismo rasteiro? Sim, acho que foi, se não me engano, até a primeira pergunta. É uma pergunta a questão 166 do conscienciograma na folha 9, ou melhor, a pergunta 170, que fala da questão da grossura. Então, o individualismo rasteiro é aquela condição do indivíduo que só pensa em si, né, que não para pensar no outro, para ver na perspectiva do outro. Eu penso que a gente pode superar isso a partir do momento que nas mínimas ações a gente pare para refletir o que está fazendo e veja as repercussões das nossas ações no outro. Ou seja, no dia a dia, é no cotidiano, é treino, é fazendo. Não é na teoria, é na prática. No DAC, página 39, adendo, poderia explicar? Eu digo aqui o seguinte: não se deixe impressionar pela orismologia na leitura dessas páginas, quer dizer, do dicionário. Orismologia é a ciência da terminologia. Nenhum neologismo cria nova realidade. É o fato que o parafato, e o parafato é que ultrapassam a cognição das realidades, evidenciando a novidade. Então, veja, o problema de neologismo, aí no caso, é a forma. O que interessa mesmo é a pessoa entender a terminologia ou a nomenclatura. A orismologia é uma ciência, que não foi eu que criei. Outros criaram para estudar o processo da terminologia técnica. Agora tem outro. No DAC, página 39, podia explicar a perfilologia. Tais assertivas que eu falo aqui, que tem 20 itens aqui antes, objetivo expressam verdades práticas e curiais. Contudo, ainda não abarcam toda a verdade teática da operosa e rica vida laboral dos cognopolitanos. Não obstante, podem ser subsídios valiosos na aferição dos perfis das consciências de todas as formações culturais na Cognópolis, ajudando igualmente a compor realisticamente um nível conscienciometrológico do leitor ou leitora desse dicionário de argumentos da conscienciologia. Esse tema aqui, o vocábulo, vamos dizer, a entrada, o verbete é assertivologia, e ele é conviviológico. Por isso nós estamos falando aí com essa veemência sobre os processos de convívio. Agora, o que é interessante, em matéria de convívio, está de acordo com a sua gentileza aí hoje. Aí coincidiu. Certo? Adriana, como você vê a gentileza dos políticos? Eu acho que cai no item que nós acabamos de citar, pelo menos na maioria dos casos, que é o item 1 das ações da gentileza assediadora. Se há uma intenção que não está qualificada, não é uma gentileza verdadeira, né? Se tem uma segunda intenção. Sempre tem por trás tirar algum proveito de alguma coisa ou de alguém. E aí entra nesse aspecto da gentileza, que é mais assediadora do que assistencial. Ok, obrigado. Eu só queria complementar, eu não respondi a Fabiana. Você falou da dosagem, né, Fabiana? Como dosar e tudo. Eu vejo assim, olha, que todo comportamento nosso, atitude, postura, que seja, a gente tem que experimentar fazendo.
né? Não existe uma receita de bolo. Mas, assim, vale o bom senso, em todo caso. E você medir isso. Qual a reação que causou no outro? Ah, aqui eu fui demais, então acho que tem que ser um pouco menos. Eu penso que é a convivência mesmo, por isso conviviologia, que é a prática, porque cada indivíduo, ele reage de uma determinada maneira, né? E nós temos a possibilidade de medir essas reações. Tanto a reação que gerou em você, quanto no outro. Aí entra a autoconscienciometria. É todo momento você ter essa lupa, sabe, consciencial, de medir essa reação. É como se fosse, Adriana, um ajuste fino, que Sim. realmente isso que você falou é um fato. Às vezes, uma forma de se comportar com uma pessoa vai produzir um determinado impacto, e na outra vai ser bem positivo. Que é Às vezes uma normalmente o palavra que objetivo. você usa com um indivíduo, ele causa uma determinada repercussão. A mesma palavra para uma outra pessoa significa uma coisa completamente diferente, porque ela teve uma vivência com relação àquilo, ela traz aquela bagagem. Então aí eu acho que entra muito a autopesquisa e a heteroobservação, para num outro momento a gente ser mais assertivo. Mas isso é prática. Adriana, nesse aspecto, pegando esse ponto aqui no ar, pegando desse ponto, eu vim aqui na argumentologia, os fatos, né? E eu estou tentando fazer uma correlação com relação à gentileza e à saúde. Porque bem naquele filme que você colocou aqui na filmografia, A Corrente do Bem, Sim. a gente vê que a gentileza que o gurizinho, né, o menino, quem assistiu o filme pode ver, ele provoca uma mudança, né? Primeiro no núcleo familiar dele, depois em toda uma comunidade. Então, eu queria que você fizesse uma correlação de alguns itens aqui, não sei se teriam outros. Por exemplo, o item 2, o item 6, o item 2, afetividade, o item 6, convivialidade, o estresse, que é o item 11, né? Tá. A profilaxia, que é o item 22, rastro, item 25. Todos eles eu vejo assim, uma correlação muito interessante com a questão consciencioterápica. Tá. Né? A autoconsciencioterapia e a gentileza como ferramenta também, como heteroconsciencioterapia no meio que a pessoa utiliza a gentileza. Como é que você vê isso aí? Tá, assim, ó, então eu vou te pedir uma gentileza. Vai me falando os números depois. Não, eu fiz essa Tá, relação, então, na realidade, é mais para te perguntar com relação à gentileza como ferramenta de mudança do meio que a gente, né, e de manutenção da saúde, ou de busca da saúde consciencial. Pois não. Então, na página 4, né, fatos, o item 2, afetividade. O fato da eliminação das couraças holossomáticas proporcionar trocas mais sadias e a manifestação da interafetividade. Eu cito um verbete da professora Alzira, couraça holossomática, que fala um pouco disso, porque assim, se a gente for observar, a nossa sociedade, as nossas interações, ela é voltada para o contato, né, para a interação. Tanto que a prisão, ela é usada como uma forma de punição, né? O confinamento, ele é usado como uma forma de punição. Por quê? Porque naturalmente a gente se volta para o contato. O diferente é quando a pessoa ela se isola, ela tem o autismo, certo? Então, quando nós colocamos aqui a questão da afetividade, é porque as couraças holossomáticas, sejam elas psicossomática, emocional, elas causam um bloqueio nessa interação. Quando causa determinado bloqueio, a pessoa começa a ficar energeticamente bloqueada, doente, tem dificuldade nas interações e principalmente na interação com ela mesma, né? Porque a interação ela começa consigo mesma, não é só com o outro, ela primeiro começa internamente. Então, a relação que eu faço com isso é que a hora que você está bem afetivamente, no sentido de ir eliminando essas couraças e primeiro identificar quais são as couraças que você tem, você consegue ter uma interação, uma interafetividade melhor. Isso tem total relação com a saúde. Está tudo interagindo. Nesse ponto que eu quero, quer dizer, você então indicaria a gentileza como uma prescrição interessante àquelas pessoas que quisessem... Eu penso que ela é uma semente, para quem não consegue, pelo menos fazer grandes ações, no seu dia a dia ela é uma semente, né, de exemplarismo e de você pensar um pouco no outro e fazer uma profilaxia nesse sentido.
Às vezes a pessoa tem dificuldade de fazer uma mínima ação positiva para alguém. Até de acidentes Começa por também, isso. né? Oi? Até de acidentes também. Na gentileza no trânsito, às vezes evita um acidente. Sim. Tem para quem quiser pesquisar depois, tem um vídeo no YouTube que fala do trânsito gentil. E a pessoa que no caso, é um policial de rua, ele fala assim, a educação, mesmo no trânsito, ela começa com a interação ali com a pessoa, ele faz um esclarecimento para a pessoa, não é só a multa que educa, é a interação com o outro. Então, assim, mostra exemplos dele interagindo com as pessoas no trânsito. Olha, passa na pista desse jeito, por favor. Olha, você sabia que isso aqui é errado? Então, não é só a multa em si, é o processo educacional. Então, é um princípio, a gentileza é um princípio, né, de interação com o outro, sabe? De pensar a respeito do outro, de ver aquilo que ele necessita, né? De você poder abrir uma porta, às vezes, para uma assistência maior. Às vezes a pessoa não para pensar que o mínimo ato abre portas para uma assistência maior. Adriana, só um minutinho, por favor. Você citou um outro item. Qual foi? O 12, é isso? Na realidade, são vários que eu vi essa correlação, mas não necessariamente você precisa Sim. expandir cada um. É o estresse, né, que eu acho que está intimamente ligado, a profilaxia, que é o 22, rastro, né, que as ações deixando rastros sadios ou nosográficos, né, que você bem explicou, e reflexos e a retribuição. Quer dizer, tudo ligado intimamente ao posicionamento da pessoa ser mais saudável ou não através da gentileza, né? Porque, por exemplo, no 22, na profilaxia, colocar-se no lugar do outro ser profilático, né, perante o embrutecimento das atitudes. Porque quando você se manifesta num ambiente maior, em cidades maiores, e você pode correr o risco de ter essa atitude de começar a se embrutecer, entende? Então, a todo momento você tem que estar muito atento à sua realidade consciencial, à sua realidade íntima, para você não entrar nesse embrutecimento. E para você fazer a diferença, nem que seja um grão de areia, naquela manifestação, naquele contexto. É nesse sentido. Ok, obrigado. Muito ligada ao embrutecimento. Acaba a gentileza e a pessoa fica cínica, indiferente em relação à necessidade de quem quer que seja. Então tem uma relação bem direta. Né? Teve um fato curioso esses dias, assim, peguei um ônibus e sentado assim do lado, pertinho. Estou eu sentada aqui, uma pessoa do lado, uma outra pessoa e um outro rapaz ao lado. Então os dois da ponta são amigos e eles conversando pelo celular, um do lado do outro. Foi muito curioso, assim, eu nunca tinha visto aquilo. Dentro do ônibus, um do lado do outro, conversando com o outro pelo celular. Entende? Então, assim, começa a ter um distanciamento que, se a pessoa não nota, isso vai aumentando. Adriane, por favor, na página 2, patologia, eu gostaria que você expandisse e também falasse sobre algumas técnicas que você usa para a terceira linha, de cima para baixo, na página 2, patologia, o ato de cativar para assistir. Quais seriam as técnicas que você usa, no caso, para cativar? Eu penso que, no caso da assistência, e a gentileza ela pode ser uma porta para isso, você pode, com mínimos atos, você pode abrir espaço, às vezes, para conseguir fazer uma TARES, ou mesmo que seja naquele momento que a pessoa precise de uma consolação, mas que aquilo de alguma maneira vai assistir alguém. Uma das coisas que eu uso é aprender a ouvir. Eu acho ouvir, assim, fundamental. Vejo algumas situações em que, como as pessoas têm dificuldade de ouvir, sabe? De parar um minuto para ouvir aquilo que a pessoa está te dizendo. Então, essa é uma técnica que eu uso bastante, que é ouvir o outro. É o mínimo que você pode fazer. É ouvir a pessoa. E, às vezes, naquele momento que você ouve, e que pode ser que você fale alguma coisa ou não, aí vai depender do contexto, você abre espaço para aquela consciência, às vezes, a hora que ela fala alguma coisa, você alivia o holopensene dela, entende?
E aí ela consegue pensar numa coisa mais profunda ou mais saudável depois daquela situação. Então, essa é uma técnica que eu uso, que eu acho que aprender a ouvir, por isso que a gente tem 2 ouvidos, assim, é fundamental. No nosso dia a dia a gente pode ver isso. Às vezes você está falando, você mal terminou a palavra, a pessoa já está te cortando, assim, ela nem ouviu o que você está falando. Claro que tem casos específicos e tal, mas no dia a dia as pessoas têm dificuldade de ouvir. Então essa é uma coisa que eu utilizo. Um elogio você pode utilizar, né? A gente fez uma vez uma técnica no Consim, acho que foi no Consim Cobaia, e deu para ver assim quanto a pessoa tinha dificuldade de receber um elogio, né? Então crítica é muito fácil, a pessoa recebe até relativamente bem, mas tem dificuldade de receber elogio. Então o elogio também acho que abre portas para você cativar e assistir. Atitudes normais do dia a dia, você pedir desculpa, né? Ver que errou e pedir desculpa, sabe? Você responder um telefonema, um e-mail, você ligar para uma pessoa para saber se ela está bem. São maneiras simples que a gente pode usar, né? Você receber bem uma pessoa que está chegando no trabalho, que é nova, você acolher essa pessoa, ou mesmo na sua casa, né? Você segurar a bolsa de uma pessoa no ônibus, sabe? Então, assim, são N maneiras, se você quiser, você pode utilizar para assistir ou cativar uma pessoa. Se abre espaço para uma assistência maior depois. Obrigada. Adriana, ainda falando um pouquinho desse ajuste e dessa qualificação fina da assistência, eu queria te perguntar se na nossa intenção de melhorar a gentileza, o professor Valdo trouxe no verbete dele, aqui na página 37, em ortopensenologia, ele fala de 7 posturas listadas na ordem ascendente de relevância. Logo no início ali, que é a ortopensenologia, né, ele fala de confiança, convicção, decisão, determinação, firmeza, retidão e objetividade. Aí eu te pergunto se a gente associar isto com a gentileza, ou seja, tentar atuar da forma mais assistencial possível, a partir de um depuramento do objetivo, da intenção qualificada, e associar com essas 7 posturas, você acha que a gente consegue qualificar ainda mais essa gentileza, ou seja, tentar ser firme, objetivo, retilíneo na troca? Com certeza, porque aqui já envolve a conviviologia, né? Até mais profundo esse item. A gentileza está englobando, está dentro disso aqui. Sim, com certeza, porque você englobar esses itens que estão listados aqui vai qualificar ainda mais a nossa manifestação. Tudo que qualifica a nossa manifestação, né, vai num crescendo. Então, com certeza. Ok, obrigada. Posso voltar um pouquinho? Como? A questão do Arlindo, quando ele falou da gentileza política. Só lembrar que, não sei se foi ontem ou anteontem, passou no jornal do SBT, a gentileza do PT em promover um jantar para 250 pessoas para angariar fundos para os condenados do mensalão, né? Deixa que eu pago. Eu vi essa reportagem e na hora ainda pensei, a reportagem não precisava ter saído, não precisava ter mostrado, porque reforça, né, é óbvio, reforça um comportamento antiético. Pois é. Né? É uma só falácia. Que teve um detalhe, né? Eles esperavam 250, só foram 70. Os outros não quiseram se comprometer. Sim, sim. Então, assim, é o tipo de reportagem que a gente não precisava ter assistido. Não, eu acho bom a gente assistir e saber o que se passa por aí. Mas eu digo no sentido assim, é uma falácia, né, que está explícita ali. Por que ainda existe isso, né? Qual a sua opinião a respeito dos cursos que havia na primeira metade do século passado, dando noções de civilidade? Deveriam ser reavivados nessa nossa época tão turbulenta.
eu penso que para que haja uma reeducação, ela deve começar em casa, né? No teu ambiente familiar, sendo os pais, as pessoas que moram com a gente, você dando esses bons exemplos, educando e mostrando, né, fazendo o esclarecimento. A tendência é que esse indivíduo, ao crescer, ele vá, a tendência, né, pode ser que ele não faça isso, mas a tendência é que ele vá aplicar aquilo que foi ensinado, através do exemplarismo, que a gente aprende com esses exemplos positivos. Não sei se os cursos, até tem colégios que eu sei que ainda tem algumas coisas em relação a bons modos, a educação, mas aí eu vejo, nesse caso aqui, eu vejo mais que é o processo educacional mesmo em casa. Começa do berço. Na parafatologia, página 2, linhas 6 e 7, poderia nos falar da relação entre ficha evolutiva pessoal e gentileza com o fortalecimento dos paravínculos e paralaços? Essa questão da FEP, eu relacionei com a pareirança dos bons modos e da elegância, no sentido de que a pessoa já mostra traços desenvolvidos desde a infância, desde muito pequeno. Então, ela já mostra esse comportamento. E se ela tem determinadas posturas, isso faz parte, muitas vezes, da ficha evolutiva dela, a força presencial que ela apresenta já desde o começo, às vezes, muitas vezes, desde a infância. E esses vínculos e paravínculos, quanto mais qualificada a nossa manifestação, mais vínculo e paravínculo positivo a gente vai ter. Melhora a nossa ficha evolutiva pessoal, melhora a nossa força presencial. Quando encontro uma pessoa, após cumprimentá-la, pergunto como vai. E não, tudo bem. Penso que a primeira opção é mais gentil, pois abre a possibilidade da pessoa discorrer sobre sua condição, enquanto que na segunda opção, a pessoa só pode responder sim ou não. O que acha disso? Eu acho que você está fazendo autopesquisa. Porque, assim, é na prática que a gente sente, né, como é que a pessoa reage diante daquilo que você está falando. Se a tua intenção é assistir e você viu que é mais assertivo, eu acho que é por aí. Tem que ver o que é mais assertivo na hora, o momento, né, o contexto. Mas se isso for mais assertivo, mais assistencial no momento, eu acho que é por aí. E como é que fica os meus cumprimentos? Eu, de vez em quando, faço assim, oba! Outra hora. Como é que fica isso? Penso que... É outra categoria. Oba! Também a questão da cortesia, da delicadeza, no caso da gentileza, que no caso da TARES, por exemplo, na impactoterapia, na firmeza e a gentileza sendo usada num sistema de TACOM, de escondimento, de omissão deficitária, porque confundir a gentileza com uma postura sempre de passar a mão na cabeça também não é o ideal. A gente vê que o professor Valdo bate na mesa de vez em quando, com toda a gentileza, claro. Mas muito gentil que ele sempre é. Mas veja bem, a impressão que causa fora não é essa. E é exatamente isso que se pretende na TARES. Impactar a pessoa, ser surpreendente, fazer uma coisa surpreendente. Tem que fazer umas coisas que chamam atenção. Não adianta nada. Surpreendente. É isso. A pessoa para daí para pensar, né, para refletir. Então, quando eu falo da gentileza, não é que você vai ser morno. Sangue de barata, mosca morta, não é. Exatamente, sangue de barata. Mas é que, assim, ele penso que é uma atitude que você pode adotar no seu dia a dia. Há momentos na TARES que você sim tem que ser mais duro, você vai ter que bater na mesa, você vai ter que desagradar, você vai ter que dizer não. Quem está com medo de ser agressivo acaba adulterando essa forma e fica artificial, fica afetado, fica automatizado, não há naturalidade. Então a gente vê que esse limite aí, entre a TARES e a TACOM, também é uma certa naturalidade, uma certa
É uma linha de expressão única que a pessoa tem em qualquer lugar, não tem uma cara diferente porque está aqui ou ali, ou porque está falando com o presidente da República, ou porque está na frente. É claro que as normas de educação mudam, mas a pessoa não. Então, há pessoas que mudam de acordo com as normas da educação. Assim, eu vejo que é pontual. Na hora que é para esclarecer, de fato, mesmo que vá desagradar, é para esclarecer. Agora, às vezes você vai desagradar com a TARES. Aquilo, aos olhos das outras pessoas, vai parecer muito indelicado. Muito grosseiro, muito indelicado. Mas a intenção é ter um fruto mais saudável, mais positivo lá na frente, né? Para esclarecer. Então, eu volto a repetir. O fato de você ser gentil não significa que a todo momento você só vai agradar todo mundo. Não é isso. Não é só agradar todo mundo. É no sentido de você ter, sim, uma interação mais fraterna com as pessoas. Mas a TARES também está inclusa a gentileza, mas também está inclusa a agressividade positiva. Isso, Adriana, que a Malu trouxe é muito sério, porque a gente acaba caindo naquele, puxa, né, estamos aqui para assistir, então a gente tem que cuidar, prestar atenção. Aí fica tudo falso. Aí fica... Sim. Com desagrado, não consegue fazer TARES. Eu vejo assim, tem que estar à vontade com o desagrado. Com o agrado, beleza, esse é fácil, todo mundo faz, não precisa nem ser sincero. Pode ser até insincero. Esse está sempre em tudo. Isso é a sociosidade. Então, o outro lado é a franqueza fraterna, que você impacta na hora para colher os frutos. A pessoa colher os frutos depois. Não depois, porque você só queima o filme. Para você só queima filme, não agrada a hora nenhuma, a maior parte do tempo. Então, nesse sentido também é muito bom ver essa dosagem da gentileza, que ela sirva e seja aplicada dentro da TARES, da parte parapedagógica. Sim? Adriana? Oi. Tem uma matéria que saiu na internet essa semana, sobre o estado do Rio de Janeiro. Vou ler aqui rapidamente. O governador Sérgio Cabral sancionou uma lei que institui o programa de resgate de valores morais, sociais, éticos e espirituais, né? E que foi sancionado na última quinta-feira. E nem a deputada Miriam Rios, né, que fez o projeto, ela alega que é promover o resgate da cidadania, né, e fortalecer as relações humanas, valorizar a família, a escola e a comunidade. Só que a lei não diz como que vai ser executado isso, né? Acho que a dificuldade deles é entender isso aí, como foi executar um programa desse, né? Porque não precisava de lei para isso, né? Não precisava de lei porque, como nós citamos um pouco antes, se isso já começasse desde a infância, não precisava desse tipo de lei, né? Porque a pessoa naturalmente já teria essa condição. Como não tem, é necessário que haja uma lei para se criar essa atitude, essa conduta. Agora, sim, realmente, como é que vai se aplicar isso? Adriano, uma coisa tem que levar em conta... Não existe mais os barbarescos da vida. Só existem os gentilescos. Ah, sim. Ninguém mais é bárbaro, né? Não. Adriana e Babalesco, essa lei está cheia de vícios de origem nela. Sim. Porque ela tem muita conotação evangélica que ela colocou no bojo da lei. Eu tive lendo a lei e por ela ser evangélica, ela colocou um monte de... Institui ensino religioso na escola, né? Oficializa isso. Né? A questão é que tem muita lei, né? Tem que ver quando é que ela vai ser aplicada, de fato, e como será aplicada. Lei às vezes existe, mas às vezes não é aplicada. Adriane, aqui atrás, logo atrás. Só retomando o gancho do que vocês estavam discutindo sobre TARES e tal, eu pensei que é o seguinte, quando você faz a TARES, é na verdade uma gentileza evolutiva, porque você não está pensando ali no imediatismo do intrafísico e tudo, mas quando você tem a visão multidimensional e evolutiva mesmo da consciência, fazendo o melhor para ela, com o melhor das intenções. Então mesmo a TARES não deixa de ser uma gentileza, mas é uma gentileza muito mais ampla que vai extrapolar também só uma visão imediatista dos bons modos ou da cortesia da sociosidade, né? Então não deixa de ser uma gentileza. Perfeita a tua colocação, concordo.
ainda voltando ao poeta Gentileza, eu posso constatar a assistência que ele ainda continua fazendo, mesmo dessomado, com as suas citações. Porque antes até ele havia feito todas as redações nesses pilotis, nessas pilastras do viaduto, porque ele não era reconhecido pela sociedade. E depois eu até aceitei. Mas a sociedade continuou deixando lá. E eu me perguntei por quê. E eu pude constatar o quanto ele é assistencial, porque vários táxis e ônibus passam por ali. E a gente tem a oportunidade, com o trânsito engarrafado e tudo, de parar naqueles pilotis e ler o que está escrito, e muitas vezes mudar de padrão mental após a leitura dos escritos dele. E normalmente fica na entrada do Rio de Janeiro. Então você às vezes ou está ou vai entrar no Holopensene bastante baratrosférico, e já há uma mudança anterior após a leitura dos escritos dele. Eu pude constatar isso. Você vê daí, dentro disso que você está colocando, assim, a responsabilidade daquilo que a gente escreve, né? Daquilo que a gente deixa escrito. Você vê uma frase simples, né? Se for olhar a gentileza, gera gentileza, mas o quanto ela já não gerou de ações posteriores a essa frase, né? Campanhas que são geradas no jornal, teve um jornal do Rio Grande do Sul que lançou um slogan, né? Fazer o bem faz bem. Então, a partir disso, a partir dessa frase, e tantas outras campanhas que são feitas a partir dessas 3 palavras. Eu gostaria só de falar um minuto a respeito da citaciologia, que assim, aqui eu trago uma citaciologia, né? Não adianta fazer gentileza com chapéu alheio. Por que nós colocamos essa frase? Porque cada ação que nós fazemos, ou cada gentileza que for feita, é responsabilidade de cada um, né? Às vezes a gente deixa para o outro fazer. Deixa que o outro faz, né? Ou todo mundo age assim, então não preciso agir de determinada maneira, não preciso ser educado, gentil, ou amável, ou fraterno com a pessoa. Mas é que, inclusive no caso da gentileza, que é uma mini ação, ela é responsabilidade nossa. Não adianta deixar para o outro fazer. É a nossa atitude no dia a dia, a nossa postura. Adriana, aqui no ar. Tem até o dia da gentileza, né, que é o dia 3 de outubro. E a revista Vida Simples, ela lançou, né, criou um projeto Pratique a Gentileza. O que você vê dessa forma de dar ênfase à gentileza em relação, fazendo uma correlação com o item 16, impessoalidades? Você pode comentar um pouco? Tá, na página 5, impessoalidade. O fato de a gentileza ser grãos de areia, fazendo diferença no rolo compressor do cotidiano, tornando os ambientes menos áridos. Que é o que nós colocamos, que teve uma reportagem, uma psicóloga falava assim, que antes as pessoas reclamavam da dificuldade das interações. E hoje elas reclamam da impessoalidade das relações, a dificuldade que as pessoas sentem por causa da impessoalidade. Então, um gesto no rolo compressor que a gente vive do cotidiano, ele funciona assim como um grão de areia, no meio de toda a opressão que às vezes você está vivendo, ou ambientes menos áridos, né, holopensenes menos sadios. E eu acho muito positivo que haja essas campanhas, porque é uma forma de conscientização. Então, é um ponto aqui, um outro ali que é falado, alguém que não tinha visto determinado conceito a respeito, ele passa a pensar. Então, eu acho bem positivo. Acho que tem que haver, sim, essas campanhas. Sim, até houve movimento no Facebook, né? De várias formas, na revista também, participação dos leitores.
Da revista Simples, que eu estou querendo dizer. Qual que é o nome da revista? Vida Simples. Tá, Vida Simples. Tá, obrigada. Obrigada. Obrigada eu. Sim. Na página 4, você faz os tipos de gentileza nas ações. Comenta a número 9. Gentileza subhumana. Companhia carinhosa do animal subhumano de estimação junto a consim. Porque acho que a maioria daqui tem animal, então sabe o quanto eles são acolhedores, né? Por si só, muitos deles já são acolhedores, eles demonstram esse tipo de ação, esse tipo de generosidade. Tem um livro que eu li, está aqui do lado, A Era da Empatia, não sei como que fica melhor mostrar aqui, mas ele trata desse assunto. Então o tema fala, lições da natureza para uma sociedade mais gentil, em que demonstra ações de animais que eles são acolhedores, eles são receptivos, né? Eles, embora a gente não saiba muito bem como, mas eles denotam carinho, né? Pelo dono, pela pessoa que está cuidando, ou até se sensibilizam, ou têm empatia por uma pessoa que está cuidando deles. Então, os animais demonstram isso a todo momento. Por que a gente não pode demonstrar, né? Se me permitem, tem um item bem interessante que eu achei nessa página do livro 185, e que fala da gratidão, que é outro item que eu acho bem importante. Que se fala assim, beneficiar-se com a ajuda recebida é uma coisa, mas demonstrar gratidão é outra bem diferente. Então, ele mostra o caso de uma baleia jubarte, que ela ficou presa, sabe, na Califórnia, e teve uma mobilização imensa de uma equipe para poder liberar essa baleia. E aí ele conta que não sabe muito bem como, mas a baleia, de algum modo, demonstrou um tipo de gratidão, que eles não sabiam como isso aconteceu. Então, ele fala assim que os mergulhadores passaram cerca de 1 hora fazendo isso, né, tentando salvá-la. Naturalmente, essa era uma empreitada hercúlea e arriscada. O mais surpreendente ocorreu quando a baleia percebeu que estava livre. Em vez de deixar o local, o gigantesco animal ficou nadando em círculos, aproximando-se cuidadosamente de cada um dos mergulhadores, encostou o focinho num deles, depois se moveu em direção a outro, até que tivesse tocado todos eles. Então, assim, é o máximo, né? A demonstração de que maneira... Você não conhece o caso do santo lá do leão? Você sabe que os cristãos eram julgados às feras lá em Roma. Então, isso na época do Império Romano. Então, era um leão para cada cristão. E vinha o leão e acabava com o cara e todo mundo batia palma, etc. Tal, matando lá. Aí julgaram o cara lá, julgaram o cara e o leão. A hora que o leão foi investir sobre ele, ele parou e começou a lamber o cara. Aí eles foram ver o que era. Aquele leão, ele já tinha socorrido ele no meio do mato, porque ele estava com a ferpa na pata. E tratou dele, cuidou dele, ficou amigo dele. Coincidiu que na hora de matar, eles colocaram justamente o leão que ele tinha tratado. Aí foi... E o cara virou santo. Isso é história. Isso aí eles contam a história lá de Roma, com o negócio todo. O leão e as feras. Mais uma demonstração que os animais têm essa... Pois é, mas isso aí é a maior demonstração. Agora, ó, tudo indica que houve um fato desse mesmo. Agora aqui, em argumentologia, página 04, ações, item 01, gentileza assediadora. De que maneira nós podemos tentar ser mais assistenciais e gentis diante da intenção manipuladora? Devemos silenciar e emitir energias em prol da pessoa ou desmascará-la naquele momento, se não sendo até rudes para fazer atalhos? Penso que assim, no momento que é necessário fazer atalhos, como nós citamos aqui em diversos momentos, se for para usar agressividade positiva, se for para esclarecer, se for melhor, sim.
Tem que ser usado naquele momento para você não ficar omisso ou compartilhar daquela postura anticosmoética. E observar situações em que a gente pode estar sendo vítima de ações, né, de pessoas que têm a gentileza, mas têm uma segunda intenção. Agora, no sentido de desmascarar, o que eu vejo é essa questão. Se chegar à condição que você vê que a pessoa está fazendo para prejudicar, não que você vá revidar, mas você tem que estar de para-olhos, né, bem abertos, e se for para esclarecer, esclarecer sim. Ser pontual. Professor Valdo, no verbete, seu verbete assertivologia, na página 39, em conclusion, heterocriticologia. Eu queria uma pergunta sobre isso e uma curiosidade. Se o senhor quiser ler, ou eu posso ler. Não, à vista do exposto, a consciência interessada pode ouvir algum proveito heterocriticando atentamente a listagem de afirmações aqui apresentada. Como insistimos, toda heterocriticologia é sempre bem-vinda. Sim. A minha pergunta é, por que neste verbete o senhor traz a questão da heterocrítica? É porque nesse que tem aqui, ó, 20 itens, eu coloquei. Você viu os itens? Sim, vi. Uhum. Quem aspira a desenvolver em alto nível os atributos mentais somáticos já participou da prova da imagística do CAEC. Uhum. E por aí vai. Quem se posiciona na condição de comunicólogo tarístico já publicou pelo menos um artigo na revista Consciência, outro no Journal of Conscienciology e outro ainda na revista Saúde Consciencial. O que você acha? E por aí vai, aqui tem a opção. O verdadeiro intermissivista redige e defende verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia no tertuliário. Tudo são itens. Sim. Então agora eu estou pedindo para fazer heterocrítica disso. Ninguém fez aí até agora, estou esperando. A minha curiosidade foi justamente agora, nesse heterocrítica é inavaliável, não tem preço, sempre ajuda a gente. Tá, entendi. Se é uma bobagem, você liquida com ela, vai ajudar todo mundo que vai esclarecer. Se é uma coisa boa, que eu que errei e ele está me ensinando, é ótimo, eu estou aprendendo. Tá. Heterocrítica é o máximo. Algo que eu acho muito interessante de fazer também é quando o senhor lança um tema e pede ideias para as pessoas. Eu peço, e outra coisa, às vezes eu peço até a palavra, e eu não falo qual é. E esse cara aí está com mania de doença, como é que chama isso? Hipocondria. Hipocondria. Entendeu? E por aí vai, para ver se o povo está guardando as palavras, senão não vai. Agora, tem palavra que eu não falo de jeito nenhum. A turma não fala, eu também não falo. Então, ó, fica para outra vez. Vocês são... Entende? Isso tudo faz parte, mas aí é o processo didático, né? É um técnico. Se não, realmente chamou a atenção, porque o senhor sempre pede as heterocríticas, mas nesse realmente está escrito. Pois é, mas esse só fala nas nossas coisas aqui. Sim. Eu não sei se vocês chegaram ali, ó. Quem é inversor existencial, rapaz ou moça, participa de algum modo da Sindex. E depois eu falo, Inventutis Institutio Renovatio Mundi Est. A formação da juventude é a renovação do mundo. Depois tem, o estudante da Conscienciologia, quando compenetrado da sua condição de pesquisador, sempre emprega o laptop pessoal, inclusive nas pesquisas do curso Balanço Existencial, da Associação Internacional da Programação Existencial, que é a APEX. Aos 50 anos de idade física, o voluntário da Conscienciologia em geral é autor publicado, colaborando com a União Internacional de Escritores da Conscienciologia, a Uniescom. Quem pretende fazer a autoavaliação da cognição conscienciológica participa anualmente da Prova Geral de Conscienciologia. O intermissivista organizado já redigiu e emprega rotineiramente o próprio Código Pessoal de Cosmoética, que é o CPC. O intermissivista, seja ou não assistente na área da saúde, já foi um dia evoluciente da Organização Internacional de Conscienciologia, que é a OIC. O intermissivista, mulher ou homem, afeito à refutaciologia, participa regularmente dos rolos pensentes de debate da CCCI, tais como tertuliário, cursos, fóruns, colégios invisíveis, simpósios, congressos e o Círculo Mental Somático.
O cidadão ou cidadã interessado na cognotes, FOS, conhece o funcionamento administrativo do polo conscienciocêntrico discernimento. O intermissivista ou mulher na meia-idade biológica é invariavelmente duplista. O conscienciólogo autoconsciente já doou, pelo menos uma vez, alguma obra escrita para compor o acervo da holoteca do Centro de Autoestudo da Conscienciologia, CAEC. E por aí vai. O que você acha? Uma visão de conjunto e tanto. Pois é, aí a gente está chamando a atenção de todo mundo para o processo. Assertivologia. Vamos ser assertivos. Para um CPC. Agora, segundo a Lourdes, a Dulce, ela não gosta dessa palavra assertivo. Devia de ser com C, né? Isso é ela. Não é acerto esse negócio. Mas é o processo da asserção. É de ser assertivo do ponto de vista de declaração. Não é o processo só de acertar. Então a gente tem que ver, né? O que quer dizer. Por isso que eu estou usando a assertivologia para chamar a atenção. E agora aqui, professor, o senhor associou com a idade, né? 50 anos. Além da idade... Para uma reclamação da meninada. Sim. A turma da Sintex, etc. Que eu falo de todo mundo aqui. Eu acho que eu não deixei ninguém passar. A turma que está aí funcionando são 20 itens. Tá? É brabo. Agora, esse último, ó, o voluntário experiente da conscienciologia integrado a alguma instituição conscienciocêntrica já se expôs publicamente no curso com Cobaia da Associação Internacional de Conscienciometria Interassistencial, CONSCI. Agora, o ideal é o seguinte, a nossa amiga aí, que já foi lá não sei quantas vezes, onde é que ela está? Que ela já foi 1 milhão de vezes lá, como CONSCI Cobaia. Alzira não está aí, né? 25, 27. Ela já foi um monte, dezenas de vezes. Então, veja, eu já falei que ela foi representando alguns de vocês que são preguiçosos, que nunca apareceu lá. Então, ela foi para representar. É a tentena. Isso é que é gentileza. Entende? Adriana, patologia, na 7ª linha, logo no início, o ato de tomar iniciativa para ser gentil. Como que é isso? Fala para a gente. Esse item está interligado com a citaciologia, que diz que, né, não adianta fazer gentileza com chapéu alheio, porque às vezes a ação ela tem que partir de você mesmo. É você que tem que ter a iniciativa para tomar essa atitude. Porém, eu quero reforçar e volto a esclarecer. Ser gentil, usar da gentileza, não é uma atitude da pessoa ser morna o tempo todo, entende? Da pessoa ser mole o tempo todo. Não é isso. É uma das atitudes, é um dos comportamentos, é uma das posturas que você pode adotar no seu dia a dia. É uma das, mas não é só essa. Então, no momento que é para esclarecer, que é para botar mais energia, que é para usar agressividade sadia, é para usar. Mas também há momentos que você também pode usar da gentileza. Assim como a colega colocou ali. A Thalis, ela é, claro, muito mais ampla do que a gentileza. Mas ela é uma postura, é uma conduta que você pode adotar no seu dia a dia. Sendo necessário usar agressividade sadia, usa-se. Depende do contexto. Aí é onde você vai usar da autopesquisa, da observação, para ver a assertividade. Adriana, Érica, estou no ar aqui. Achei bem bacana o tema e a abordagem, porque a gente tem muitas coisas para pensar a respeito, né? Quando é que eu estou sendo mais assertivo ou menos assertivo ao usar a gentileza? Como é que eu doso essa gentileza? Como é que as pessoas socialmente também lidam com essa questão da impessoalidade ou não? Porque existem grupos de interesse que se tratam bem, mas nem fora daquele grupo nem sempre isso é real também. Às vezes a pessoa chega a tratar até mal quem está abaixo, ou intelectualmente, ou financeiramente, ou qualquer coisa assim. E fica muito evidente essa variação. E então, aquilo que você falou assim do exercício, né, do exemplarismo, né, da gente poder
usar isso, né? E juntando aqui com essa questão do tema que o professor trouxe do DAC, né, da assertivologia e a ortopensinidade, né? E aí eu queria perguntar para o professor Valdo sobre esse crescendo que está aqui, autodiscernimento, como confiança, convicção, decisão, determinação, firmeza, retidão e objetividade. Onde na primeira página, logo aí embaixo, você comenta a respeito disso. Você podia falar um pouco mais? Eu falo na assertivologia, deve buscar sempre a acertologia. Entende? Tem uma pergunta que eu poderia fazer aí para a Adriana, que é o seguinte: o que é que tem mais? A pessoa que tem gentileza ou a gente que lesa os outros? Entendendo? Isso aí está difícil de responder. Tá certo? Entre quem lesa e quem é gentil. Ou quem acha que ganha alguma coisa lesando. Não, né? mas sempre eles fazem isso de propósito. Porque na Então, udade, a burrice faz parte muita gente do acha que processo tirar é dos vantagem. pré-humanos. A primatologia ainda existe no seio da humanidade. É. Muito bacana. Eu gostei muito do cabelo seguro. Por que é que você tirou? O negócio está tão sério. Aí, não é isso? Você tem que considerar a plateia. Não tem jeito. É ou não é? Você não viu como é que ela estava de manhã? Hora de tirar fotografia. Né? Produzidérrima. É isso. Né? Gostaria de... A pessoa já saiu, mas eu vou complementar a pergunta que me fizeram sobre a gentileza e a saúde, tá? Que tem uma reportagem chamada Ser Gentil Faz Bem à Saúde. Então, nessa reportagem, fala-se que atitudes gentis permitem a liberação de endorfina, substância que causa sensação de bem-estar e acalmia. E um outro estudo que houve na Universidade Hebraica, em 2005, fala a mesma coisa, que a gentileza ela está ligada ao gene que libera dopamina, né, o neurotransmissor do bem-estar. Então, está intimamente relacionado à saúde. Adriane, bem, tem uma outra coisa também com relação a isso que você está falando, é aquela reportagem sobre amizade. Pessoas que não têm amigos têm grandes chances de ter doenças, tanto quanto quem fuma. Então, assim, a amizade também tem a ver com gentileza, né? A manutenção da amizade e tal. E, assim, acho que a saúde, ela ganha direto aí com essas relações. Aí. Tá, perfeito. Até porque para a amizade exige, né, essa interação, exige essa manutenção, né? Os amigos que perduram são aqueles que você mantém, né? Que você faz uma manutenção. E essa a manutenção parte dessa interação com o outro. Agora, você colocou em pensenologia os benignopensenes e benignopensenidade também. Eu queria que você falasse um pouquinho. Nesse caso aqui, quando eu coloquei essa parte da pensenologia, pensando no processo do bem, do bem-estar, da ortopensenidade, sabe, da saúde, da harmonia, envolvendo tudo isso. A questão dessas atitudes mais retilíneas, né, mais harmônicas, sabe, mais fraternas. Eu quis englobar essa parte. Essa reportagem que você se referiu sobre gentileza e saúde, é essa número 4 da webgrafia? Vamos conferir aqui. Ou a número 1 ou a número 4? Ou nenhuma das duas? Não, a 1 não é não. Não, essa aqui, inclusive, ela não está. Tá? A gente pode até incluir. No caso dessa reportagem que eu citei, fala: ser gentil faz bem à saúde. Tá bom, obrigada.
também da psicologia, que é a psicologia positiva, né, que fala sobre a inoculação de emoções positivas, o quanto é importante a gente produzir a emoção positiva no outro e como isso reverbera nas pessoas. Então, é uma linha que até tem vários livros aqui na Epígrafe, né, Florescer e outros livros da professora Mônica também, que falam a respeito. Então, é muito interessante ver como a psicologia está abrindo uma nova linha justamente para catalisar e estimular as pessoas a produzirem, fazerem, né, até de uma certa forma, a gentileza ou produzir o bem, né, dentro da nossa pesquisa convencional. Então, isso é um grande up, né, nessa pesquisa e nessa linha. Eu acho importante porque, assim, tudo que a gente faz gera uma repercussão, né? As interações geram repercussões. Então, quanto mais sadias, quanto mais ortopensenidade nós conseguimos aplicar nas nossas manifestações, e considerando que a gente funciona muito pelo exemplarismo, né, por aquilo que a gente vê no outro, as repercussões vão ser mais positivas. Reverbera naturalmente. Reverbera? Eu quero agradecer o pessoal da equipe toda, tá, dos verbetes, que me auxiliaram bastante nas revisões, e a oportunidade de estar aqui, meu esposo que está em casa, pelas contribuições também. Então, agradeço a equipe extrafísica, o professor Valdo, enfim, todo mundo. Nós aqui, por gentileza, pedimos você mais 200 verbetes. Por gentileza. É isso? Já que dá sim. Né? Eu não sei se você explicou por que você fez esse tema, mas se explicou, você pode explicar de novo? Tá. Bom, o tema foi fruto das observações do meu dia a dia, né? Então, vivências boas e outras nem tanto, mas, enfim, as boas que eu vivenciei no meu dia a dia, em que eu observei essa conduta, essa atitude, tanto para comigo quanto para as outras pessoas. Geralmente as ideias, enfim, que eu escrevo, as coisas que eu escrevo, assim, que vêm as ideias, em relação a alguma vivência que eu tive. E as coisas do cotidiano, né? Eu observo bem o cotidiano. Então, às vezes, daquela observação, daquela reflexão, vem uma ideia para pesquisar alguma coisa mais a fundo, para escrever mais alguma coisa, e principalmente parte da autoconscienciometria. Vocês, eu não sei se já tiveram alguma experiência de, mesmo tendo ou mantendo um padrão gentil, lidar com o pessoal meio piradinho, assim, que responde de forma cínica, ou dessa forma, a questão da gentileza recorrente? Vocês já tiveram algum tipo de experiência assim estranha? Com certeza. Você age de uma forma mais delicada possível, a pessoa reage de uma outra maneira, né? Então, às vezes, aquilo até te impacta na hora. Mas, talvez por isso, tem aquela citação aqui que nós colocamos no item 8, né, da deficiência, que não é só a questão da heterogentileza, que às vezes a pessoa tem dificuldade de mostrar, é porque ela também não é gentil com ela. Ela não tem essa característica, então às vezes ela reage por ignorância, por não saber lidar com aquilo, porque ela não foi acostumada a ser tratada dessa maneira, entende? Então, e outra coisa, tem pessoas que não gostam de ser bem tratadas. É um fato. Às vezes a pessoa não gosta. Né? Mas, desculpa te cortar, mas assim, eu penso que isso não impede da gente continuar mantendo essa conduta. Ou até às vezes perguntar se for o caso, olha, a minha postura está te causando algum incômodo. De repente você abre até para esclarecer a pessoa, entende? Porque às vezes ela reage daquela maneira e nem percebe. Ou nem parou para pensar por que ela reage daquela maneira. Bom, ela tem uma resposta até a respeito, né? Tudo é possível, né, em termos de consciencialidade. Né? E às vezes eu vejo também os exemplos em casa. São exemplos corretos, a família cuida disso, mas a pessoa traz em si essa característica dela não aceitar bem a gentileza, não aceitar nem
né? Ou ela querer de alguma outra pessoa e vindo de outra ela já não aceita aquela gentileza, como se algo faltasse sempre a ela. É muito estranho, mas pode acontecer. Né? Tudo é uma técnica de gentileza. Eu, por exemplo, mando muita gente para aquele lugar. É a Holoteca. Por quê? Lá tem muitos livros sobre gentileza. Isso aí é seríssimo. A gente tem que pensar. Né? Agora, Adriana, então, com toda a gentileza, eu repito, nós queremos mais verbetes da sua parte, tá certo? Pode estar certo que a Xará vai estar aí com você a próxima vez. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 98 assinaturas no livro de presença, 34 perguntas presenciais e 13 perguntas respondidas online. Hoje temos 5 recados. Watson, CP2, no México, Hernani, pai. Isabel, técnica de mais um ano de vida. Tony, autenticidade consciencial. Flávia, curso de trafores e trafares das crianças. Antes, gostaríamos de lembrar que amanhã começará o curso do professor avançado de redação conscienciológica, do professor Valdo. Ele se inicia às 8 da manhã até às 10h30 e no horário da tarde, da 1 até às 15h30. E também na saída aqui hoje do tertuliário acontecerá o painel do livro aberto dos autorandos, para que vocês possam acompanhar, que estará só durante esta tarde. E antes, os amigos da enciclopédia. Boa tarde, pessoal. Nosso convite é a você, teletertuliano, tertuliano, aqui presente, os colegas em geral, a se juntar a mais de 450 colegas que são associados ao programa Amigo da Enciclopédia e dão a sustentação financeira para manter esse tertuliário, manter a transmissão diária das tertúlias, para a produção da Enciclopédia da Conscienciologia, Holociclo, Holoteca. Todos os custos dessa estrutura são mantidos pelos associados do programa Amigos, até o verbete que é distribuído aqui diariamente. Então a gente convida você que tem intenção, que se esqueceu de renovar a assinatura, está nos seus planos aí para fazer adesão. É muito fácil, muito simples. Liga na recepção do CIAEC, 45 35 25 26 52, e em poucos minutos você faz a sua renovação, a sua adesão, com cartões Visa, Amex e Mastercard em até 12 vezes. Eu também no site do programa Amigos, cartão Visa em até 12 vezes. Obrigado. Olá, boas tardes. Eu estou aqui em nome da IAC, da Academia Internacional da Consciência, para convidar a todos para o ECP2, que acontecerá na Cidade do México, agora no mês de fevereiro e março. Mas precisamente no dia 28 de fevereiro, 1 e 2 de março. Além do ECP2, nós teremos uma imersão conscienciológica na Cidade do México. O evento começa com o ECP2 e após, os alunos ficarão uma semana na Cidade do México, conhecendo as energias, os locais, tendo acesso ao Museu da Tolerância e a vários outros locais dentro do Holopensene da cultura mexicana. Então o convite vai a todos vocês que estão interessados nesse começo de 2013, de fazer uma imersão cultural na cultura mexicana, numa cultura espanhola, e ao mesmo tempo aproveitar para fazer um ECP2 em língua espanhola. Obrigado a todos, o convite está feito. Quem quiser mais informações pode entrar em contato através do e-mail brasil@iacworld.org. brasil@iacworld.org ou pelo telefone 45 8404 5923. Muito obrigado. Boa tarde. Eu gostaria de convidar a todos para a nova turma do Programa de Aceleração da Erudição, que está iniciando agora em fevereiro. Estava previsto para começar agora no dia 20, amanhã, mas a gente adiou para o início de fevereiro em função do curso do professor Valdo que tem amanhã. Então, a primeira aula no dia 3 de fevereiro, Introdução ao Pensamento Complexo, de Edgar Morin. Essa turma vai ser toda baseada em obras atuais. A gente escolheu alguns temas bem importantes da atualidade, como neurociências, psicologia, questão da sustentabilidade, tecnologias relativas à longevidade, enfim. São 10 obras de temas bastante atuais, e a gente vai estar estudando ao longo desses 6 meses, debatendo essas obras, uma obra a cada 15 dias, tá? Então, quem quiser se informar melhor,
pode entrar no site da Reaprendência, lá tem a lista de todas as obras, tá? www.reaprendência.org.br. O site novo da Reaprendência já se permite fazer a inscrição pelo próprio site. E também quem quiser obter mais informações, pode entrar em contato pelo e-mail, que é contato@reaprendência.org.br, e também na recepção do CAEC, 45 3525 2652. Boa tarde a todos. Nós convidamos para a técnica de mais um ano de vida, que vai começar dia 15 de março, pelo CAEC. A técnica de mais um ano de vida não é um curso, é um laboratório grupal de experiências. Ele metade é parte teórica e metade é parte prática. São estudos de casos, interassistência o tempo todo. Nós temos 4 encontros. O primeiro, ele é a mega decisão, o momento da mega decisão. A gente estuda toda a técnica proposta pelo professor Valdo. Depois, no segundo módulo, tem a correção de rota, porque no primeiro módulo foi feito um planejamento do que otimizar nesse um ano de vida. O terceiro módulo é de automotivação racional, é quando se valoriza as conquistas e acompanha a técnica. E o último módulo é a meta existencial final, que avalia os resultados e faz o fechamento do curso. Nesse planejamento de um ano, nós temos condições de otimizar uma série de coisas e decisões que ficaram paradas ao longo do nosso percurso. Então, quem faz a técnica tem agilizado 5 anos em média, de decisões e de ações efetivas. Estão todos convidados, o preço é módico, tá? E tem encontros entre módulos também, com acompanhamento personalizado de tutores. Ok. Boa tarde a todos. Estou aqui para convidá-los para o curso Autenticidade Consciencial, que vai acontecer aqui no CAEC nos dias 26 e 27 de janeiro, que será no sábado e domingo. Nesse curso nós vamos contar com a participação especial de professores da Conscius, conscienciômetras, e também de consciencioterapeutas da OIC, que vão nos ajudar a trabalhar com dinâmicas, com oficinas, para que as pessoas possam exercitar a autenticidade consciencial delas com elas mesmas, com as demais pessoas do curso e também através de campos de energia, onde a pessoa vai procurar trabalhar com autenticidade perante a multidimensionalidade, perante a equipe extrafísica de amparadores. Então, todos estão convidados, as inscrições já estão abertas e informações podem ser obtidas na recepção do CAEC. Obrigado. Olá, boa tarde a todos. A Evolucim convida crianças, pais e responsáveis para a nossa oficina de Trafores e Trafares, que será no próximo sábado, dia 26, às 15 horas no Discernimento. A proposta da oficina é um jogo a partir do cosmograma, onde os participantes terão que enfrentar situações e problemas utilizando seus trafores. Maiores informações no telefone 9909-6129. Obrigada. Gostaríamos de lembrar que o curso começa do professor Valdo às 8 da manhã e quem ainda precisa fazer a inscrição pode se inscrever aqui na recepção do CAEC ou por telefone com 3525-2652. E quem ainda não fez a inscrição e quer chegar amanhã, por favor, tentar chegar um pouco mais cedo, porque há probabilidade que o tertuliário vai estar já totalmente lotado. Obrigada e boa tarde a todos.